a enquete do Internacional, que é a seguinte, aqui na Vamos câmera falar de 2. Internacional. Levando em conta toda essa situação financeira que a gente falou no início aqui do programa, tô na 2 aqui, ó, vamos ver. O Inter tem que, né, com essa situação toda que o Vaguinho até citou no início, vender o Wesley é necessário ou deve, quem sabe, tentar manter o Wesley e vender os jogadores, mas não o Wesley no caso específico. Você vota e participa aqui na enquete. A pergunta é inteligente e difícil ao mesmo tempo. E, essa era a ideia. Assim, o meu lado torcedor da paixão não pode aceitar a venda do melhor jogador do time na temporada. Goleador, 13 gols na temporada, 11 no Brasileiro. Ao mesmo tempo, eu não sou alienado. Apesar de ser apaixonado pelo Inter, eu não sou alienado. E sei que a situação financeira é extremamente delicada. E que o Inter realmente precisa vender jogadores para cumprir outros compromissos, como, por exemplo, pagar salário, pagar premiação. Custeio, como importante. se diz, né? Tem custo. O futebol tem custo. Custeio do dia a dia. Mas assim, já que existe uma outra opção ali, eu acho que o Inter poderia vender outros jogadores e não vender o seu principal jogador, desde que, obviamente, recebesse proposta, né? É que ali na pergunta não está embutida a questão, mas vai ter venda de outros jogadores. A gente não sabe. Tá? O que a gente até sabe, citou o Vitão lá no início do programa, né? O Vitão tem um acordo entre o jogador e a direção de que chegou o momento dele sair e que o Inter realmente ajusta aí uma proposta final, que é do Betis, para negociar o jogador. Se tu vende o Vitão, tu pega até mais dinheiro. Tu pega mais dinheiro em relação ao que tu receberia com a venda do Wesley. E aí tu poderia segurar o Wesley. Agora, cara, os caras que estão lá são colorados. Certo? Quem comanda o clube são grandes colorados. O D'Alessandro está no departamento de futebol e também ajuda na tomada de decisão. Eles vão buscar o melhor pro Inter, né? Vão buscar o melhor do Inter. Agora, é difícil pro torcedor admitir isso. Da interativa que a gente está jogador. colocando ali, eu votaria 2. Deve vender outros eu jogadores. também. Mas o problema, né, quer dizer, não é um problema da interativa, mas o problema desse cenário é que o clube não consegue escolher a proposta que vai chegar. Exato. O problema é que, o D'Alessandro com certeza não quer vender o Wesley. Isso mas se pode chegar dar só a problema. Proposta proposta pelo pro Wesley, acabou. a proposta Entendeu? pelo Wesley, Wagner Martins. É a última Nosso proposta. repórter. São 3 propostas, né? Já chegou na terceira proposta porque os caras querem muito. É um valor de 10 milhões. Que era o que o Inter E queria. eles cogitam. Isso, 10 milhões de euros. 10 milhões de euros. O Inter tem 50% do passe. 5 milhões por Eles cogitam colocar. Isso não está definido ainda, mas eles cogitam, abriram conversas para colocar 1,5 milhão de euros de uma dívida que o Inter tem com o Krasnodar pelo Wanderson. O Inter deve ainda pela compra Mil- de 1 milhão e 500 de 4. Então seria 10 milhões de dólares mais esse 1,5 milhão de euros. É, É isso abrindo mão que de eu uma não dívida. entendi, tá, Diogo? É isso que eu não entendi. Eles estariam dispostos Perdoar a ABT. dívida, é isso, nesse sentido? Que tem? Só que... Eu não sei se ia perdoar a dívida ou se estaria já Ou dentro descontar. desses 10 milhões. De todo modo, o Inter considera boa a proposta. Boa proposta. Eu tava falando antes 10 milhões da era o gente limite voltar que o pra Inter Rádio tinha Gaúcha. colocado, né? O preço que o Inter tinha colocado era 10 milhões de dólares. Quando veio aquela proposta do Besiktas, que ofereceu 7, ele disse, eu quero 10. Bom, chegou aos 10. Não, então. mas daí era de dólares, né? Agora é Eu de quero- euros, até passou. E a cabeça do jogador, tu tem alguma informação? Passou muito, então. O jogador Não, quer ir embora. Não tenho essa informação, César. César, o jogador tem 25 anos. Tá? Ele não é ele é um jogador que surgiu bem no Palmeiras, foi pro Cruzeiro, não se afirmou lá. Tanto que a torcida do Cruzeiro deu graças a Deus quando ele foi embora, porque ele ficou muito marcado. Ele perdeu 2 gols em cima da linha que podiam ter livrado o Cruzeiro antes do rebaixamento. Um deles contra o Vasco. E o Inter percebeu que tinha um cara de potencial ali que estava embaixo. Ele retoma a carreira dele no Inter, mas quando ele vem pro Inter já não vem num patamar salarial alto, até porque o Wesley nunca foi um titular afirmadíssimo do Palmeiras, né? Era um jovem da base que... Aquela Copa do Brasil que o Palmeiras ganha do Grêmio, ele faz gol na final. Agora é a chance dele, aos 25 anos quase, 24, 25, de fazer o contrato da vida. É na Rússia. Sim, é na Rússia. Mas para jogar no Krasnodar e não ter conexão com os outros países da Europa, porque ele não vai jogar a Liga dos Campeões, não vai jogar a Liga Europa, nem Conference League, tem um acréscimo no salário. Então, para o Wesley, é a Rússia. Mas é o salário da vida dele. Eu até Léo, complementando, a informação que eu tenho é de que não chegaram ainda a fazer uma proposta para o Wesley, tá? A negociação é com o clube
e depois eles vão no Wesley para fazer a proposta oficial de salário. Sim, mas eles sabem do interesse do Wesley em ir, né? Porque senão eles não iam fazer todo esse movimento. E eles sabem quanto provavelmente, ganha o Wesley e o quanto é Não, suficiente não, pra não só fazer isso, com que ele se mude pra mas Não Rússia. só isso, tem que saber do interesse do jogador. Agora, eu tava falando no break ali, Lucianinho, que apesar de tudo, tá? Vamos lá, terrível perder Wesley, perder Vitão e perder o Bernabé e não ficar esses 3 jogadores. Terrível. Mas ainda assim o Inter tem uma espinha dorsal, gente. O Inter tem. Mas é que eu acho que o Um bom Wesley goleiro. tá nessa espinha dorsal. Eu sei. Ele é o único Não, atacante a espinha de dorsal lado enfraquece. que entra na área, marca e a faz gol. espinha O dorsal único. enfraquece muito, isso é fato. Mas ainda o Inter continua com uma espinha dorsal. O Inter tem um bom goleiro. O Inter tem um excelente lateral direito, que é o Bruno Gomes, que foi um achado. O Inter tem um bom volante, que talvez ele não aguente a temporada inteira, que é o Fernando. Tá? Eu pulei o sistema defensivo porque realmente essa é a Que o grande Vitão pode carência. sair. Tá? Mas o Inter tem um bom volante, que é o Fernando. O Inter tem o Thiago Maia. Aí o Inter tem bons valores ali pro setor de meio de campo. O Inter tem Alan Patrick. O Inter tem Tabata. O Inter tem Gabriel Carvalho. E o Inter tem Borré e Ener Valencia. O Inter tem ainda, na minha opinião, Léo, uma boa espinha. Tem uma boa base, tá? Mas aí eu vou me lembrar lá em 2004, 2005, quando o Inter estava começando a construir aquele time que seria campeão da Libertadores e do Mundo em 2006. Eu me lembro que eu era setorista do Inter conversando com o Fernando Carvalho e tal. Sempre, né, tinha uma relação muito boa de trocar ideia de futebol. Ele disse assim, ó, ele cunhou uma frase que era o seguinte, que virou um mantra no Beira-Rio: time ganha jogo, grupo ganha campeonato. Então assim, o Inter tem um time. Perfeito. E assim, mais do que nunca tu precisa ter grupo, porque o Palmeiras, que terminou o ano vice-campeão brasileiro e quando o nosso termina vice-campeão brasileiro aqui, a gente, né, pô, olha só, foi vice-campeão brasileiro, o Palmeiras tá buscando o Facundo Torres. O Flamengo vai buscar reforços porque tem o Mundial. O Fluminense tá falando do Richarlison, que tá na reserva no Tottenham, porque tá com 50 milhões de euros do Campeonato Mundial da FIFA. O Botafogo nem se fala, entendeu? Vai perder o Almada, mas vai ter que repor na mesma altura, e tem dinheiro para isso, e tem o Mundial. Então assim, o cenário que o Inter tá posto de Libertadores exige que tu tenha muito mais do que time. Até concordo, o Inter consegue montar um time razoável. Essa é uma preocupação. E a temporada é muito longa. Pode ter certeza, Léo, que essa é uma preocação que o torcedor tem. Mas ele deixa eu precisa colocar ter. aí, Vaguinha. O Fernando, Precisa quando ter. entrou quarto e domingo, sentiu. Sentiu muito. Mas eu tenho a impressão que o Vaga na projeção de time, eu acho que o Inter tem uma questão extremamente delicada, saindo o Vitão. Vitão, pra mim, Diogo, é espinha dorsal. Zaga, né? Qual é o zagueiro, assim, afirmado, confiável que o Inter tem nesse momento? Não existe time Cleiton campeão sem Sampaio, dupla de O que a zaga gente chama de consolidada. espinha dorsal? Tu tem que acho ter o um Inter tem goleiro, uma dificuldade obviamente. de quantidade de zagueiros, Diogo, e de jogadores afirmados. Fazer o resumo do resumo de uma espinha dorsal. Tem que ter um bom goleiro, tem que ter um bom centroavante. Aquela história do goleiro começa com, né? Um time bom começa 10, com goleiro. Um bom Mas, assim, tu volante tem que e ter um bom zagueiro. Não tem. Se tu perder o Vitão, tu não tem. Tu tem que ter um bom atacante, além do centroavante, né? O cara de lado, não se faz futebol sem extrema hoje, gente. Pelo amor de Deus, hoje a discussão é se tu joga com 3 ou 2 extremas. Agora, tu jogar sem nenhum, O Wanderson, seria o então, cara ele não do seria esse cara. de acho que novo. não. O Wanderson não chega nem perto do Wesley. Então, assim, se tu perder Vitão e Wesley, o Inter vai ter que fazer grupo, como disse o Léo, e eu tô achando que não vai ter outra maneira, senão o Inter achar um outro Vitão, um outro Wesley, um outro muito Bernabé. E é muito difícil, assim, a muito margem difícil. de erro, ela tem de ser mínima, é muito difícil Mas e o acertar. recurso? Agora. Daí É por isso que eu falo que para Grêmio ou Inter, e no caso o Inter agora está na Libertadores, mas para ganhar uma Copa do Brasil, para ganhar um Campeonato Brasileiro, para ganhar uma Libertadores, tem que ter o alinhamento dos astros. As tuas apostas têm que dar certo. Os adversários têm que daqui a pouco se entredevorarem ou dividir o foco quando chegar ali Copa do Brasil, Libertadores, Brasileirão. E teu time tem que dar muito certo e aí tu vai conseguir disputar com eles. Se não, meu amigo, não tem. Eles têm mais bala, eles vão ter mais jogadores, eles vão ter mais alternativas. O Inter na reta final não pôde usar Bruno Henrique e Fernando. Porque os dois volantes do Inter, um tem 37 para 38 e outro tem 34 para 35. Então ele teve que casar Rômulo em um deles.
E esse é o grupo do Inter. O Inter vai ter que acertar como acertou com o Tabata. Só que tu tem que acertar como acertou com o Tabata no zagueiro, No lateral no esquerdo. lateral esquerdo, É difícil. no, Mais 3, 4 no vezes. meia. A engenharia, Tu tem que a engenharia para montar um bom elenco e bom time, ela é muito difícil. E ainda mais sem tu dinheiro, vai né? ter, vamos lá, num lote, o Inter fez 11 contratações. O Johan não deu certo, né? Não me lembro de algum outro. O Johan não deu certo. Acho que basicamente o Johan. Basicamente, o Natan a gente não viu o lateral direito, o Aguirre vimos muito pouco, mas tô falando do primeiro semestre, o Johan não deu certo. E tu vai ter a tendência até que O quando Alário, o tu... pessoal me lembra aqui, que também é um Alário jogador também que acho. perdeu mas fez gol em Grenal, na questão não física, deu a né? resposta que esperava, mas fez gol em Grenal. Ok, 2 então, vamos botar 2. Acho que mais fisicamente do que qualquer outra coisa, né? Mas assim, e o Inter trabalhou numa prateleira alta, numa prateleira de Borré, numa prateleira de Thiago Maia. Thiago Maia. Quando tu vai pra prateleira mais do meio, tu vai ter muito mais chance de dar Johan do que dar Fernando, por exemplo.